Tempo. Se não me perguntam o que é o tempo, eu sei. Se me perguntam, eu já não sei. Quem disse isso foi Santo Agostinho, uma das mais poderosas mentes a pisar na Terra. E se Santo Agostinho tinha dificuldade de definir o que é o tempo, quem somos nós? Porém, conscientes disso, tentaremos entrar um pouco nessa seara na aula de hoje para discutirmos tempo e espaço na narrativa de ficção. Nós poderíamos começar dando definições científicas da física, né, da matemática, né, ou mesmo da geografia, pegando compêndios científicos ali para ler as definições. Só que não é o nosso objetivo. Uma coisa que eu sempre vejo em literatura são alguns autores tentando vulgarizar esses conceitos nos seus textos. Eu acho que esse é um caminho muito perigoso, então nós não vamos entrar muito nisso. O que nós podemos falar inicialmente é talvez lembrar de uma maneira muito geral as sábias palavras de Albert Einstein, né? E, por exemplo, o tempo é relativo e não pode ser medido exatamente do mesmo modo e por toda parte. Uma forma interessante que ele dizia, para poder simplificar essa ideia dele de tempo relativo, é uma coisa até prosaica. Ele diz assim: se você está conversando com uma bela e simpática moça em uma sala, né, você não vê o tempo passar. O tempo passa rápido. Agora, se você está sentado durante alguns segundos em um fogão aceso, né, cada segundo parece uma eternidade. É claro que é apenas uma ilustração, né? Einstein, diferentemente de muitos autores que eu citei, sabe muito bem do que está falando, né? E alguns autores de ficção, inclusive muito citado aqui, o Jorge Luiz Borges, ele gostava de trabalhar com conceitos da física. Muito comumente ele utilizava esses conceitos para ilustrar alguns de seus contos, né? Talvez o caso mais famoso seja do Aleph, né? Aquele conto em que ele sugere que um dos personagens vê comprimido, né, em um único espaço, um único ponto no espaço, um ponto microscópico no espaço, não é mesmo assim ele vê, todos os ângulos de todas as coisas, de todas as cenas, de todos os elementos do mundo, do universo, da existência. Ou seja, essa visão miraculosa ele retirou, né, de conversas que ele tinha com amigos físicos. Porém, nós não vamos trabalhar muito nessa esfera desse tempo e desse espaço mais filosófico, mais alegórico. Não, vamos tentar pensar aqui exemplos de uso de tempo e espaço de uma maneira, digamos, mais simples, né? Mais direta, certo? E a primeira coisa que nós podemos fazer é definir essa ideia de tempo e espaço, mas de fato usando, né, esse elemento da ficção. Como que o tempo e espaço pode ser visto na ficção? Uso aqui o Assis Brasil novamente, né, o Escrever Ficção, que na página 287 ele escreve o seguinte: o tempo, invariavelmente, é uma convenção dos relógios e dos calendários. Bem simples, né? Na ficção, assim como o espaço, é uma percepção subjetiva do personagem. Ou seja, a percepção que nós vamos ter do tempo e do espaço vai passar pela maneira como esse personagem está inserido no tempo e no espaço. E ele segue: personagens diferentes têm percepções diferentes do mesmo tempo. E eu digo aqui também do mesmo espaço. O Assis Brasil apresenta aqui no livro o que ele chamou de quadrilátero do tempo, que é uma espécie de esquema em que o autor tem que levar em consideração quando ele vai tratar desses temas. É basicamente isto daqui. Está dando para ver? Então nós temos o TE, o TN, o TP e o TL. O que é cada um deles? O TE é o tempo de escrita. É aquele período em que o autor está trabalhando no texto. E como nós vimos, pode ser extremamente elástico. Tem alguns livros, até mesmo contos, né, curtos,
que se demorou dias, meses, até anos para serem escritos, ou até décadas, dependendo do caso. Talvez o Fausto do Goethe seja o maior exemplo, né? 40 anos, né, trabalhando no texto. Ou seja, esse tempo do autor é um tempo, né? Agora, qual é o tempo da narrativa que se está colocando ali, que é o TN? Como nós vimos na aula passada, falando de estrutura, e vamos citar aqui novamente hoje, Ulisses se passa em um dia, mas é um livro bastante volumoso, ou seja, de forma alguma se pode relacionar o tempo de escrita com o tempo da narrativa, porque ele é sobretudo simbólico, né? E o TP, que é o tempo do personagem, ou seja, como que esse tempo ele acaba interferir nas ações do personagem, como que ele percebe esse tempo. Por exemplo, na leitura de Ulisses, o leitor vai demorar um tempo razoável para ler. Obviamente não tanto quanto James Joyce gastou para escrever, mas será bastante elástico, com certeza. Agora, não é a percepção do personagem. O personagem teve uma percepção quase que de hora relógio para essa essa aventura, para essa passagem no tempo e no espaço que ele vivenciou. Então nós temos que, enquanto leitores, e isso aí é o TL, né, ter isso em mente. Ou seja, aquele tempo que nós gastamos para refletir sobre esse personagem não é necessariamente o tempo que o personagem está passando na narrativa. Pensamos, por exemplo, em um fluxo de consciência, né? Aquele fluxo de consciência é bem possível que seja, né, o tempo no qual ele está descrito ali. Agora, uma outra ação do personagem, né, que pode estar acontecendo talvez até ao mesmo tempo, ele não necessariamente. Tá? Ou seja, esse quadrilátero do tempo é um esquema que mostra o quanto é complexo, mesmo na ficção, você perceber essas diferenças. E é claro que você pode fazer isso de diversas formas, né? Inclusive de maneiras explícitas. Tem alguns exemplos clássicos na literatura de marcações de tempo, né, bem evidentes. Talvez uma das mais famosas seja o mesmo Ulisses, que nós já trabalhamos. Em que, como eu mostrei para vocês naquela tabela final, você tem ali a hora relógio de cada uma das cenas. Então, né, ali você evidencia muito bem esse tempo do personagem, e enquanto leitor, esse tempo de leitura que você tem que estar pensando em como o personagem ele recebe aquela passagem temporal. Mas existem outras, por exemplo, Agosto, do nosso Rubem Fonseca. Agosto, embora seja uma narrativa de ficção, uma investigação policial, ele não pode deixar de lado o tempo histórico. Por quê? Porque tudo que se passa no romance tem que dialogar com os fatos reais, que envolve a investigação, né, e o pano de fundo ali da política brasileira da época, sobretudo ali da era Vargas, né, no finalzinho, aquele momento em que Vargas suicidou, né, e o seu guarda-costas, o Anjo Negro, é preso, né, tem todo ali o envolvimento dele no tão famoso atentado da Rua Toneleiros. Ou seja, para escrever o romance, Rubem Fonseca teve que adequar o tempo dos seus personagens ao tempo histórico, ao tempo, né, da ação real. Isso acontece em diversos livros, né, que você pode dividir isso de diferentes formas. Por exemplo, se for um romance epistolar, como Ligações Perigosas, que se passa em cartas, né, você vai contar esse tempo a partir das cartas enviadas. Só que no caso aqui do Ligações Perigosas, você não tem necessariamente o período exato do tempo em que a carta foi enviada. Ou seja, você sabe da sequência, né? Você sabe como que uma carta acabou interferindo na ação do outro personagem, como que ele a recebeu, né? Qual foi o impacto daquela carta, mas você não tem exatamente o tempo. Em algumas outras em outros trabalhos e outros romances epistolares, isso aparece muito claramente. A carta foi enviada no período tal,
né? Foi recebida no período tal, foi devolvida uma resposta em outro período tal, então você consegue medir esse tempo narrativo com muita precisão. Agora, pensando modernamente nesse mesmo esquema do romance epistolar, nós temos aqui um exemplo muito interessante disso, de marcação de tempo, que está neste livrinho que eu recomendo fortemente, que é O Cara Mais Esperto do Facebook, do Abdul Said. O que é isso daqui? Basicamente é um livro em que o autor ele compila posts que ele fez no Facebook, todos eles são datados, né? Então você tem um aqui de 3 de outubro de 2012 às 11h25, ou seja, todo o período temporal está marcado aqui com precisão de relógio, inclusive, né? E o que nós vimos aqui? Nós vimos o desenvolvimento dessa figura, né, que está fazendo de alguma maneira, inclusive de uma maneira muito contemporânea, literatura nas redes sociais, que é uma coisa que com certeza se tornará uma tendência, inclusive com aquela perspectiva do microconto que nós já trabalhamos anteriormente, e ele desenvolve uma persona ficcional ao longo dos seus posts de uma maneira muito interessante, pegando esses posts, né, para desenvolver essa figura, mostrando como que a reação ao que ele posta, o que aquela reação faz com que ele desenvolva o seu personagem, ou seja, o personagem sendo construído ali, né, dia a dia. E é uma marcação de tempo muito precisa. Nós temos, inclusive, a possibilidade de fazer essa marcação também num esquema de hora a hora, né? Só que a partir de outros registros. Por exemplo, no Nome da Rosa, do Humberto Eco, nós temos cada dia que o livro ele é dividido em 7 dias, 7 assassinatos, né? Um livro policial, né? E cada um desses dias ele é separado pelas horas canônicas. Então, por exemplo, primeiro dia, prima, terça, sexta, por volta da nua, vésperas, completas, matinas, completas, aí mais adiante, noite, né, laudes, ou seja, era uma marcação de tempo usada constantemente nos mosteiros. Então, quer dizer, como o romance passa em um mosteiro, ou seja, uniu-se essa ideia do tempo, né, e como que aquele tempo é percebido naquele lugar. Porque, obviamente, né, alguns séculos depois, com a invenção do relógio mecânico, essa ideia do tempo canônico ele vai desaparecer. Então o que vai contar vai ser a questão da hora de produção, a hora do trabalho, né, que é essa hora que nós seguimos hoje, no relógio de pulso, no celular e tudo mais. Até esse momento não, até esse momento que se tinha era o quê? Era a hora para você acordar, para você fazer a primeira oração, o almoço, né, o ângelus, né, ou seja, todo o tempo ele é marcado pelas ações que se esperava de um monge. Agora, existem variações de como perceber o tempo. Por exemplo, o flashback. Basicamente, flashback é quando a narrativa ela é suspensa, né, e passa a acontecer ali um recordatório, um recordar de um elemento, de uma ação, né, de uma informação que aconteceu no passado. Esse recurso do flashback ele tem lá os seus perigos, né? Por exemplo, ele pode eventualmente interromper a narrativa no momento que ele está num crescente. Então, quer dizer, será que isso é desejável para o seu enredo? Então, você usar o flashback, ele pode ser tentador, só que nem sempre é a melhor opção. Então você pode colocar a informação do flashback, digamos assim, num diálogo, por exemplo, né? Para não ter esse elemento da interrupção. Até porque, como o Assis Brasil destaca muito bem no livro dele, o leitor ele se interessa, sobretudo, pela ação atual, né? Se você vai colocar memórias, lembranças, talvez você possa colocar de uma maneira mais
coerente dentro da narrativa sem precisar usar esse recurso. Agora, ele sendo necessário, né, você pode utilizá-lo, né, desde que seja de uma maneira inteligente. E uma delas, por exemplo, é que toda narrativa seja em flashback. É o caso, por exemplo, do Dr. Fausto, do Thomas Mann. Uma das primeiras informações que nós recebemos é que o protagonista, o Adrian Levercon, ele está morto. Então, o narrador, Sereno Zeidblum, ele está narrando tudo a partir do ponto de vista de quem já sabe o que vai acontecer, né? Essa é uma opção interessante para que não aconteça essa questão das interrupções constantes provocadas pelo flashback. Inclusive, no livro Mimesis, do Ira Barr, ele trabalha muito bem essa ideia do flashback, mostrando como ele pode gerar uma sensação de quebra narrativa, né? Ele compara fundamentalmente nesse livro as duas tradições narrativas, a grega, né, tomando Homero como exemplo, e a bíblica, né? Então, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, na narrativa bíblica ele usa exemplo de Moisés. Nós conhecemos a vida de Moisés desde o nascimento, né? O momento em que ele é recolhido pela família do faraó, ele cresce, ele mata o egípcio, ele foge, ele vira pastor, depois se torna um profeta a partir do encontro com Deus, ele volta, torna-se líder da sua nação, foge com os judeus do Egito, enfim, todo aquele e o perambular no deserto. Ou seja, nós acompanhamos isso, né, quase que cronologicamente, ou seja, não existe elementos colocados na narrativa mosaica, né, do nada. Agora, o autor ele repara que na narrativa homérica, em um determinado momento da história, quando Ulisses volta para Ítaca, né, e uma senhora que trabalha na casa dele, uma pessoa idosa, vai lavar seus pés, né, porque ele está disfarçado de mendigo, né, porque ele não queria chegar de uma vez ali, porque a casa estava tomada pelos pretendentes ao trono, né, que queriam se casar com Penélope, toda aquela história que nós conhecemos bem. Mas enfim, o que interessa pra gente aqui é o seguinte: do nada, né, essa senhora lavando os pés de Ulisses, ela percebe uma cicatriz. Então o que acontece? Aparece um flashback ali, rememorando o momento em que Ulisses, na juventude, né, ele caçou um javali e se machucou, né, e aquela cicatriz ali foi feita. Mas em momento algum nós fomos informados disso, que aquilo ali aparece do nada, né? Então essa tradição comparada, essas tradições comparadas, né, mostram claramente como essa ideia do flashback, ou seja, você levantar informação nova, pode ser perigosa para a sua narrativa. É o que o Aristóteles levantou, né, na poética, né, aquela coisa da narrativa episódica. Não, a narrativa ela deve ser contínua, e o que acontece no início deve redundar no meio e vai ter um resultado ali no final, tá? Mas você pode fazer também o flash forward. E o que é isso? Basicamente é a antecipação de eventos. Isso aí serve para gerar um certo suspense. É bem interessante. Por exemplo, no livro David Copperfield, Dickens, em vários momentos ele está narrando a história e ele fala, quando ele encontra o personagem, que depois vai dar para ele algum problema, ele diz: ah, se eu soubesse o que essa figura que eu achava tão simpática nesse momento iria fazer comigo no futuro, tal. Ou seja, quando ele coloca isso, você já começa a ver aquele personagem que foi apresentado de uma forma muitas vezes simpática, com, né, um certo cuidado. Ou seja, é um recurso bem interessante do autor para trabalhar essa ideia do tempo. Agora, o que se tem que pensar também de uma maneira assim, muito precisa, com muito cuidado, como que essa ideia do tempo vai ser trabalhada dentro do espaço. Ou seja, onde tudo isso acontece. Nós podemos pensar alguns exemplos. Por exemplo, digamos, o espaço em que acontece a narrativa, ele é um personagem ou é um espaço genérico? Por exemplo, é uma cidade, é o campo, é o sertão, ou seja, né, você está usando o conceito de cidade, mas não necessariamente uma cidade, né? O sertão,
né? Ou seja, o sertão como ideia, o sertão como conceito, né? Precisa ser um espaço específico. Por exemplo, o Woody Allen, ele trabalha em Nova York como personagem. Quer dizer, é muito difícil você pegar as narrativas dele, pelo menos as mais clássicas, e tirar do seu espaço inicial. Você não, é muito difícil você colocar, por exemplo, a narrativa que se passa aqui em Manhattan, digamos, em Los Angeles. Não vai casar. Ou seja, o espaço, ele é um personagem. E se ele for um personagem, é importante saber, é importante que o leitor saiba de maneira muito precisa onde está se passando, né? Você pode optar por duas posições nesse caso. Você pode sugerir ou descrever. O que é o sugerir? Sugerir é quando você coloca algum elemento na narrativa que dá a entender onde se passa. Por exemplo, você está colocando uma história que se passa no Rio de Janeiro, digamos, né? Aí você diz assim, né, então os personagens foram fazer um passeio no Corcovado. Pronto. Né? Você não precisa ficar voltando o tempo todo para lembrar que é Rio de Janeiro, para mostrar cartões postais, né? A não ser que seja seu objetivo, fazer um romance de viagem. Se não for seu objetivo, você pode fazer isso, simplesmente sugerir. Agora, tem alguns autores que optam por descrever, então tem toda aquela descrição, né, muitas vezes muito longa, né, do espaço, todos os lugares, tal, que de certa forma é o que o James Joyce fez com Ulisses, né? Então nós temos ali quase que um retrato de Dublin, né? Tanto que tem aquela brincadeira que fala que se Dublin desaparecer, poderá ser reconstruída a partir da descrição que James Joyce deu da cidade no livro. É claro que vai ser uma descrição centrada em um período histórico específico, mas a descrição existe e está lá. Agora, é necessário que você faça isso, que você perca páginas e páginas escrevendo o lugar? Isso já foi muito usado em literatura e de alguma maneira me parece que, vamos dizer assim, é um recurso que envelheceu. Não é um recurso tão interessante. Você pode fazer, por exemplo, o que o Wesley Pérez fez no romance As Pequenas Mortes, que se passa em Goiânia. O livro, ele fala sobre um personagem que teve a vida afetada muito fortemente pelo acidente radiológico que aconteceu na cidade com César 137, nos anos 80. Né? Ou seja, o personagem, ele era criança na época, mas contemporaneamente, onde se passa o romance, ele é um adulto. E quase todas as percepções que ele tem da cidade acabam passando por aí. Só que o autor, ele não fica descrevendo Goiânia o tempo todo, não. Ele fala, por exemplo, de um bar específico, que é o Glória. Né? Ou seja, quem é de Goiânia vai saber disso. É uma informação jogada no ar. Não, nós somos o Glória. Agora, ele poderia ter falado, não, nós somos em um bar. Pronto. Né? Teria, em princípio, para a compreensão do leitor, o mesmo efeito. Agora, ele quis enriquecer a sua narrativa colocando essa informação como algo importante na ambientação do personagem, da maneira como ele entende a cidade, aquele lugar é importante para ele, então está ligado à figura do personagem. Agora, se você colocar gratuitamente, começar a descrever, mas o Glória era isso, era aquilo, as pessoas faziam isso e aquilo ali, nele e tal, pode ser que seja excessivo. Né? Talvez essa ideia de você sugerir, você colocar elementos pontuais seja mais interessante. Eu vou dar alguns exemplos aqui. No filme O Planeta dos Macacos, que é sempre bom nós vermos como que a coisa funciona no audiovisual também, existe toda a narrativa, né, de um planeta Terra que é dominado pelos símios e tal, e os seres humanos são escravizados. E o que acontece ali? Não se sabe exatamente que lugar é aquele. Num primeiro momento, o espectador pensa que é um outro planeta. Porém, no final, quando o personagem do Charlton Heston encontra essa outra liberdade, ele percebe que é a Terra no futuro. Ou seja, em momento algum foi necessário dizer onde está acontecendo a ação. Agora,
aquela cena dele encontrando essa da liberdade destruída, caída, né, gerou todo o impacto e toda uma ressignificação do que foi feito antes. Ou seja, a informação de onde se passa a narrativa mudou tudo. Ou seja, todo o filme teve que ser refeito. E isso acontece apenas quando você tem esse espaço, vamos dizer assim, do reconhecível. Que é, por exemplo, o inverso do que aconteceu nesse outro filme aqui, que é o Inteligência Artificial de Steven Spielberg, que se passa em um planeta Terra em que a Terra, né, ela foi inundada, né, as calotas derreteram, aquela coisa toda, o nível do mar subiu e muitas cidades foram engolidas pelas águas. Então, quer dizer, toda a narrativa acontece, nós somos informados disso, e ao final o protagonista, que é um robô, né, tal, ele mergulha para, enfim, ter um desenvolvimento ali na narrativa, tal, encontrar a fada azul, que é o desejo dele e tal. Só que o que acontece? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando ele mergulha, ele não encontra para o espectador um local que é particularmente reconhecível. Não. Quando ele mergulha, ele vai ali numa cidade, que me parece que é Cleveland, não sei, mas enfim, uma cidade qualquer dos Estados Unidos ali que não tem um grande marco, não tem Estátua da Liberdade, não tem o letreiro de Hollywood, né, alguma coisa assim, não tem nada disso, é uma cidade. Quer dizer, enquanto a narrativa, isso impactou negativamente. Por quê? Porque nós esperamos o tempo todo para saber como que é esse mundo subterrâneo, subaquático. E quando ele aparece, não existe nada impactante. Ah, não, ele mergulhou ali e foi na cidade X. Quer dizer, o autor do roteiro, ele perdeu a oportunidade de colocar alguma coisa ali que impactaria o espectador. Que é algo sempre que tem que se pensar. É claro que talvez o objetivo dele seja mostrar o inverso disso, né? Ah, não, a Terra toda está inundada e ele não necessariamente está num lugar especial. Sim, talvez enquanto o elemento fortalecedor da narrativa, isso possa ser justificável, né? Assim, para dizer que não é uma coisa, um lugar banal, um lugar turístico e tal. Agora, enquanto impacto para o espectador, isso tem que ser medido. Será que vale a pena a metáfora ou vale a pena o impacto ao espectador? Isso é algo para se pensar. Fiz vocês esperarem, não é isso? Perceberam o que o Einstein disse lá atrás? Se você está numa situação confortável, ou seja, que é o que nós estabelecemos aqui o tempo todo, né, de apresentarmos a partir da fala informações e conceitos e ideias, né, vocês estão no lugar, né, de conforto, na zona de conforto. Quando eu cessei e ficou sem ação, ou seja, o tempo pareceu muito mais longo. Nós podemos retornar o vídeo, né, e percebemos que foi apenas alguns segundos. Mas eu tenho certeza que na cabeça de vocês, em função de como o cérebro funciona, pareceu um tempo longuíssimo. E isso vocês têm que pensar quando estiver escrevendo. Que é o quê? A ideia dos tempos mortos. Em literatura, a ideia do tempo morto é terrível, que é aquele espaço de narrativa em que simplesmente não acontece nada. Não acontece nada. Né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. E uma outra coisa que temos que ter cuidado é o seguinte, pensando em espaço, né? Se vocês vão colocar informações sobre um determinado espaço, uma cidade, alguma coisa assim, o risco que se corre é o tornar isso pueril, que é o que eu chamo de efeito Google. O que é isso? Ah, você cisma em fazer uma narrativa que se passa em Paris, que se passa em Hamburgo, que se passa na China.
em locais que não são do nosso conhecimento prévio, né? O que você faz? Você faz a pesquisa no Google. Você vai lá, mapeia tudo, pega as informações, aquela coisa toda tal, e você acha que está suprido, né, de dados para colocar a sua narrativa ali, nesses lugares. Será que isso é real? Pense nisso, porque muitas vezes vocês podem estar se enganando, né? E a sua narrativa se torna artificial. É muito mais fácil, muitas vezes, você criar um espaço fictício do que você dar a impressão falsa de que você conhece um local real. Por exemplo, quando o Gabriel Garcia Marques criou Macondo, em Sempre Solidão, na verdade foi em outro livro, mas ele sacralizou aqui, essa criação que ele fez tem um impacto muito grande. Por quê? Porque tudo é muito bem construído, tudo é muito bem elaborado. Nós temos aqui, de fato, uma narrativa que se passa em um espaço inventado, mas que nós vemos ele florescer, tornar-se grandioso, tornar-se um espaço inclusive de guerras, de grandes indústrias e tal, no tempo da narrativa, no tempo dos personagens. Ou seja, nós temos ali de uma maneira muito precisa, né, os 100 anos de solidão, né, com os 100 anos que essa cidade, né, que essa localidade foi ganhando ao longo do tempo. Ou seja, ela passa de uma cidade nova, né, assim, em que as coisas não eram nomeadas ainda, tão antiga que é, até uma cidade relativamente velha, porque 100 anos para uma cidade não é nada, mas tudo é de uma maneira muito linear e muito inteligente. Então, é sempre algo para se pensar, tá? Se muitas vezes não é melhor você realmente criar esse espaço do que você fazer esse espaço surgir do nada de uma maneira pueril a partir do efeito Google. Às vezes uma cidade criada vai ser mais real do que uma cidade simplesmente pesquisada. Porque lembre-se, você enquanto autor é o senhor do tempo e do espaço. Use esse poder com sabedoria.